Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Espero que vocês estejam bem, espero que estejam motivados para mais uma teleaula. Nós estamos na terceira teleaula da nossa disciplina Modelo de Gestão, então estamos vendo coisas bastante importantes e interessantes a respeito desse tema. Eu espero que vocês estejam aproveitando bastante aí, tá certo? Um grande abraço aos alunos, um grande abraço aos tutores que estão aí conectados. Sejam bem-vindos a essa nossa aula, tá? Sejam bem-vindos aí, espero que vocês aproveitem bastante, tá? Sempre é bom lembrar, nunca é demais, né, da questão da leitura do material. É importante que você vá lá no nosso livro didático, a cada teleaula, que você vá no livro didático correspondente àquela teleaula. Hoje estamos na nossa teleaula 3, então é importante que você já tenha lido a unidade 3 do nosso livro. Você vai lá no livro, leia os cases, leia as situações e problemas, leia as informações, é muito importante isso, para que a gente possa dar um bom andamento do trabalho. Então, sempre é bom lembrar, nunca é demais, né? Essa questão aí da leitura do material antecipadamente, tá certo, pessoal? Então, aí, obrigado aí pela presença de todos, espero que tenhamos aí uma ótima aula no dia de hoje, tá? Temos aí muita coisa para ver hoje aí, tá certo? Vamos lá no slide, então, o que a gente tem aí? Teleaula número 3, nós vamos falar da organização, do processo gerencial organização, processo, tecnologias, ferramentas de gestão e tendências, né, disciplina modelo de gestão. Aí aparecendo na telinha para vocês, para quem acessa via Skype, aí, né, depois vai acessar via Skype, aí o nome André Xavier, o login para acessar aí a atividade, login a.xavier, tá? Passado para vocês é quem acessa via Skype. A.Xavier, ok? Certo? Para A.Xavier, tá bom? Passado para vocês, então, o login de acesso aí, tá bom? Vamos aí no slide, então, o que a gente vai ver hoje aí? Nós temos a unidade de ensino, a unidade 3, a nossa unidade 3 de ensino aí, a nossa terceira teleaula. O que a gente vai ver hoje aí, né? Vamos fazer o resumo aí da nossa aula de hoje. Você aprenderá sobre a atuação do gestor no processo de organização, sua tipologia, como é o processo e os aspectos na prática. Ainda verá sobre as tecnologias, ferramentas de gestão úteis ao processo de organização e as tendências que têm sido praticadas pelos gestores modernos sobre novas configurações organizacionais, como estrutura em rede, estrutura virtual, estrutura sem fronteiras, estrutura organizacional invertida e modalidades de trabalho flexíveis. Tá? A gente vai mexer com o trabalho flexível hoje aí, tá? Então, o resumo da nossa aula de hoje aí. Bastante coisa para a gente ver, né, pessoal? Tá? Continuando, então, na unidade Organização, Processo, Tecnologias, Ferramentas de Gestão e Tendências, você realizará diversas atividades para ajudar Beto. Nós vamos ajudar, então, o Beto, né, a organizar o programa de trabalho flexível, pois é pelo processo gerencial de organização que o gestor sistematiza as atividades sobre o que foi definido durante o processo de planejamento, tá? Então, vamos ajudar o Beto aí, né? A organizar o programa de trabalho flexível. Nós vamos trabalhar com o trabalho flexível. O que é o trabalho flexível? Trabalho flexível no sentido de que a pessoa ela vai escolher o horário que ela quer trabalhar, né? Trabalho flexível. Você vai escolher o horário que você quer trabalhar, né? E, claro, tendo aí uma carga horária semanal. Você tem que respeitar essa carga semanal, mas você pode escolher o horário que você deseja trabalhar. Por que isso, professor? Pelo seguinte, pelo fato de que nós estamos lidando com pessoas criativas, né? Esses colaboradores criativos, que vão ter esse trabalho flexível. E a criatividade, a ideia, ela não tem hora para aparecer. Então, tem pessoas que têm mais ideias de manhã. Então, talvez seria interessante ela concentrar seu horário de trabalho na parte da manhã. Tem pessoas que têm mais ideias na parte da madrugada. Então, ela vai concentrar seu horário de trabalho na madrugada. Tem pessoas que pensam melhor, que trabalham melhor de noite, então concentra seu horário de trabalho na parte da noite. Então esse é o trabalho flexível, você tem flexibilidade para você poder jogar o seu horário de trabalho, né, no qual você se sente mais produtivo. Então nós vamos implantar esse trabalho flexível na nossa empresa aí, né, na empresa do Case, para a gente poder fazer essas atividades aí então, tá certo? Então programa de trabalho flexível é a nossa atividade para a gente poder trabalhar, tá? Alguns conhecimentos prévios que você tem, então, que é importante que você tenha antes de iniciar nossa aula aí, tá? Processo de organização, né? Processo de organização, configurações organizacionais, administração participativa e o empowerment, tá? Então, são pontos importantes que você tem que saber antes de iniciar nossa aula aí. Processo de organização, configurações organizacionais, administração participativa e o empowerment, tá certo? Então, vamos ver daqui a pouco tudo isso aí, para vocês aí, ok? Pensando na aula, então, você acaba de assumir um cargo de gerente consultor
de cargo de consultor júnior para trabalhar ao lado de Beto, gerente de recursos humanos, que já conduziu muitas inovações na empresa. Projetos de engenharia, arquitetura e design de móveis Module. A nossa empresa é a Module. Precisa de criatividade, precisa inovar nos produtos, precisa ter pessoas inovadoras, pessoas que pensam, que criam, que inovam, né? Então, para isso, nós vamos implantar o trabalho flexível. A pessoa vai escolher o horário que ela deseja trabalhar aí para a Module, tá certo? Beto decidiu criar, então, um programa de trabalho flexível para possibilitar que o time criativo agregue ainda mais valor aos projetos da Module. Então, vamos agregar mais valor aos projetos da Module aí, certo? Ok? Continuando, então, a gente tem um vídeo rapidinho aí para vocês, nós já voltamos então, vamos lá. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então, boa sorte e até mais! Ok, voltando aí, muita coisa, né, pessoal? Vamos trabalhar então, vamos lá. No slide a gente está passando aí para vocês aí. Quem vamos ajudar? Vamos ajudar o Beto. Responder as seguintes questões. Quais as principais informações aí que Beto necessita reunir para o processo de organização do programa de trabalho flexível para Module? E quais as principais preocupações que o Beto deve focar para atingir os objetivos do planejamento do programa de trabalho flexível para Module? Então, as informações e quais são as principais preocupações que Beto deve ter na implantação desse trabalho flexível para Module, né? É importante a gente pensar nessas questões aí, com relação às informações e com relação às preocupações aí, certo? Vamos falar um pouquinho de organização, então, né? Organização que é mais um processo gerencial. Na teleaula passada, vocês tiveram o processo gerencial planejamento. Lembram lá do planejamento? O que é planejar? Você se preparar para o futuro, é planejamento. Agora vem a organização, tá? Mas a organização, ela pode ser vista como entidade aqui ou como processo gerencial, tá? Primeiramente, como entidade. A gente já falou sobre isso aí na primeira teleaula. Organização pode ser vista como entidade, né, que é um sistema de recursos que visa alcançar um objetivo. Né, um sistema de recursos, recursos humanos, recursos estruturais, recursos físicos, que estão organizados para alcançar um objetivo. Até falei para vocês que nós temos as organizações do primeiro setor, que são as organizações públicas. Né? Segundo setor, as empresas privadas. E terceiro setor, as ONGs. Tanto as três organizações, do primeiro, segundo e terceiro setor, são um sistema de recursos que visam alcançar um objetivo aí definido, tá certo? Então, a organização pode ser vista primeiramente como uma entidade, tá? E a organização pode ser vista também como uma função administrativa ou processo gerencial, tá? Significa o quê? O ato de organizar, estruturar e integrar os recursos e os órgãos incumbidos de sua administração e estabelecer relações entre eles e as atribuições de cada um deles, tá? Então, organização como função administrativa, nós vamos trabalhar então aí agora, tá certo? O que nos interessa agora nessa aula é a organização como função administrativa ou como processo gerencial. É o que nós vamos trabalhar hoje, tá certo? Ok? Continuando então, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da organização. Né? Primeiramente, vamos falar do planejamento um pouco? Vamos voltar um pouquinho na teleaula passada e ver planejamento. Planejamento, o que é planejar? É você se preparar para o futuro. Planejar é um processo composto por atividades que juntas vão fazer você alcançar um objetivo. Isso é planejamento. Planejamento é um processo composto por algumas atividades que junta essas atividades vão fazer com que você consiga atingir um objetivo. Então, para você atingir o seu objetivo, você precisa se planejar. Você precisa de planejamento. Né? Tem que ter planejamento para você alcançar o objetivo. Então, planejamento. Né? Algumas atividades que você tem que cumprir. Vamos pensar que você quer montar a sua padaria. Para montar a sua padaria, você tem que fazer planejamento. Né? Montar a sua padaria, tem que fazer um planejamento. Então, quais são as atividades para você planejar
para você abrir sua padaria? Primeiramente, você tem que fazer o quê? Comprar matéria-prima. Comprar matéria-prima para a sua padaria. Comprar matéria-prima. Você tem que ver qual o ponto que você vai instalar a sua padaria. Faz parte do planejamento também. Você tem que ver o pessoal que vai trabalhar na sua padaria, né? Quem são quantas pessoas você vai precisar para trabalhar na sua padaria. Você tem que buscar financiamento também, né? Olha quanta atividade importante que juntas vão fazer com que você consiga atingir o seu objetivo de ter sua padaria. Então, planejamento é isso, é se preparar para o futuro. É você ter algumas atividades, e essas atividades em conjunto vão fazer você atingir o seu objetivo. Planejamento, se preparar para o futuro, tá certo? E organização? O que a gente pode dizer de organização? Organização é você definir quem vai fazer o quê. Você vai organizar o trabalho. Organização, você vai organizar o trabalho. Quem vai fazer isso? Quem vai fazer aquilo? Quem vai fazer aquela outra atividade? Isso é organizar. Você definir quem vai fazer o quê. É você distribuir as atividades. Você vai fazer isso, você vai fazer essa outra atividade, você vai fazer essa outra atividade. No nosso exemplo da padaria, como é que seria a organização? Seria o seguinte, eu organizar o trabalho. Você vai ser o padeiro, estou distribuindo a atividade. Você vai ser o doceiro, estou distribuindo essa atividade. Você vai ser o confeiteiro, estou distribuindo essa atividade. Então, isso é organização. Eu organizar o trabalho, distribuir as atividades, verificar quem vai fazer o quê. Então, essa é a organização, ok? E a organização nos leva à construção do nosso organograma. O que é isso, professor? Organograma? Vou mostrar aqui para vocês, então, aqui, o que seria organograma, né? O organograma seria aqui, no slide aqui, né? Nosso organograma, tá? O organograma que mostra alguns cargos da minha empresa, né? E mostra aqui como é formados, como é que se forma e essa hierarquia na minha empresa, tá? Então, nessa hierarquia, o que eu tenho? Eu tenho primeiramente aqui o gerente geral da minha padaria, tá? Aí descemos aqui, nós temos quem? Nós temos aqui o padeiro, que é subordinado ao gerente geral. Aqui no meio nós temos quem? Aqui no meio nós temos o doceiro que também é subordinado ao gerente geral. E desse lado a gente tem o atendente. Claro que é um organograma pequeno, né? Mas que mostra os cargos da minha empresa. E quem está acima de quem, né? O gerente geral está acima do padeiro, está acima do doceiro, está acima do atendente. Os três aqui obedecem ao gerente geral, tá? Então, esse é o organograma ou estrutura organizacional, tá? Organograma ou estrutura organizacional mostra para mim os cargos e mostra quem está acima de quem. Gerente geral, acima do padeiro, do doceiro e do atendente, tá certo? Então, a organização do trabalho na minha empresa, eu falei para vocês, a organização do nosso trabalho, né? Definir quem vai fazer o quê, nos leva à formação do nosso organograma, nos leva à formação da nossa estrutura organizacional, tá certo? Ok, então, voltando aqui no slide, a gente tem, então, alguns pontos importantes que são necessários quando eu estiver construindo o meu organograma, alguns princípios importantes na construção do meu organograma, tá? Primeiro ponto que é importante a gente pensar é na especialização do trabalho. O que é especialização do trabalho? A especialização do trabalho, a gente pode dizer que nós podemos ter um trabalho muito especializado ou um trabalho pouco especializado, tá? Um trabalho muito especializado é quando é composto por poucas atividades diferentes. Trabalho muito especializado, ele tem poucas atividades diferentes. E um trabalho pouco especializado, ele tem muitas atividades diferentes. O que é isso, professor? Como assim? Tá? Vamos ver então os dois aí para a gente poder trabalhar, né? Um trabalho muito especializado, com poucas atividades diferentes. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fui para o Japão, trabalhei no Japão, lá na linha de produção das fábricas do Japão, né? Trabalhava na parte lá de controle de qualidade. Então, a peça passava na minha frente, a peça do produto da empresa, eu tinha que pegar a peça na minha mão, olhar a qualidade dela, ver se ela estava bem montada, ver se tinha alguma mancha, ver se tinha algum quebradiço na peça, ver se tinha algum problema na peça. Eu tinha algumas atividades que eu tinha que cumprir para garantir que aquela peça seria ou não de boa qualidade, né? Fazia parte do meu trabalho olhar para a peça e verificar se ela tinha ou não boa qualidade, tá? Então, meu trabalho na empresa do Japão era o quê? Ele era muito especializado. Por quê? Porque tinha poucas atividades diferentes. Eu não tinha muitas atividades. Eu tinha que seguir um padrão, né? Olha para essa peça aqui, depois olha aqui essa outra parte da peça e manda para frente,
né? Eram poucas atividades diferentes. Então, era um trabalho muito especializado, tá? Aí, depois eu voltei do Japão, voltei para o Brasil. Aí, voltei para o Brasil, fiz uma pós-graduação, né, em marketing e entrei numa empresa de pesquisa e consultoria. Entrei numa empresa de pesquisa e consultoria de marketing. E nessa empresa, eu trabalhava como consultor de empresas, né? E aqui nessa empresa de consultoria, eu posso dizer para vocês que era um trabalho pouco especializado. Por quê? Porque eu tinha muitas atividades diferentes. Tinha diversas atividades diferentes. Eu fazia pesquisa, eu ia para campo fazer pesquisa, eu fazia orçamento de pesquisa, eu fazia o relatório da pesquisa, eu visitava cliente, eu visitava fornecedor, eu fazia uma série de atividades diferentes. Então, meu trabalho ele era pouco especializado, né? Diferente do Japão, que tinha poucas atividades para fazer. Então, era muito especializado no Japão. E aqui no Brasil, nessa empresa de consultoria, meu trabalho era pouco especializado. Tá certo? Tranquilo, então, pessoal? Compreenderam essa questão, então, do especializado, da especialização do trabalho? Legal, tá certo? Tranquilo aí, tá? Vamos continuar, então, mais um princípio que a gente precisa pensar também. Olha aqui, né? No intervalo de controle ou amplitude de controle, né? Intervalo de controle ou amplitude de controle aí, tá certo? O intervalo de controle é o quê? Quantos funcionários você consegue supervisionar com eficiência e eficácia? Né? Então, quantos funcionários, e essa é a amplitude de controle, quantos funcionários você consegue supervisionar com eficiência e eficácia? Se você consegue supervisionar muitos colaboradores, então você tem uma alta amplitude. Se você consegue supervisionar poucos colaboradores, então é baixa amplitude, tá certo? Vamos fazer uma relação com a questão da qualificação do colaborador. Se eu tenho pessoas pouco qualificadas, então eu preciso o quê? Pouco qualificadas, eu vou ter o quê? Uma menor amplitude. Tá? Eu vou conseguir supervisionar poucos colaboradores, concorda comigo? Se as pessoas têm pouca qualificação, então eu vou conseguir supervisionar poucos colaboradores, porque eles têm pouca qualificação. Eu tenho que ficar em cima, tenho que ficar, né, cuidar muito bem disso. Então, pouca qualificação, baixa amplitude. Pouco número de trabalhadores que eu consigo supervisionar com eficiência e eficácia. Agora, quando tem alta qualificação, quando as pessoas têm alta qualificação, o que vai acontecer? A minha amplitude pode ser maior. Eu posso supervisionar uma quantidade maior de colaboradores, porque eles têm bastante qualificação, eles se viram, né? Eles têm qualificação para poder trabalhar no que eles estão realizando. Tá? Então, eu tenho uma alta amplitude, concorda comigo? Então, baixa qualificação, eu tenho aí uma baixa amplitude. Né? E alta qualificação, eu tenho uma o quê? Alta amplitude, eu supervisiono uma quantidade maior de colaboradores, tá certo? Tranquilo então, pessoal? Certo aí então para vocês o intervalo de controle ou amplitude de controle, tá? Cadeia de comando. A cadeia de comando é a linha contínua que liga os cargos, tá? É a linha contínua. Aqui na Câmara de Documentos, dá para passar aqui na Câmara de Documentos? Aqui, ó, tá no livro de vocês, tá? Tá no livro de vocês aí para vocês. Tá aqui, ó, presidente, diretor indústria. Cadeia de comando, essa linha que liga o presidente ao diretor de indústria. É a linha contínua que está ligando os cargos e mostra quem está subordinado a quem. É a cadeia de comando. Tá? Essa linha contínua que está aparecendo para vocês aí na Câmara de Documentos, essa linha contínua, né, que está aparecendo para vocês, que está ligando o diretor de indústria ao presidente. Tá? Esses outros cargos também. Essa linha contínua, a cadeia de comando. Ok? Continuando aqui no slide, nós temos aqui mais unidade de comando. Tá? Unidade de comando é um princípio que prega que você deve responder a apenas um gestor diretamente. Tá? Então, é um princípio que prega que você só pode responder a uma pessoa. Você vai ter, então, como a gente estava colocando na nossa padaria lá. Tá lá, o padeiro responde apenas o gerente geral. Né? O doceiro responde apenas ao gerente geral. Cada um deve responder a uma pessoa. Né? Ele responde a uma pessoa apenas. É um princípio que prega que você deve responder a apenas um gestor diretamente. Tá? Unidade de comando. Autoridade. O que é autoridade? A autoridade é aquele poder de dar ordens. Quem está acima na hierarquia, quem está acima no organograma, tem aí autoridade sobre os outros que estão abaixo. Tá? Quem está localizado acima tem o poder de dar ordens, tem autoridade sobre aquelas pessoas que estão mais no nível mais baixo do nosso organograma. Então, a autoridade é isso, é o poder de dar ordens aí, tá? A autoridade.
E nós temos também a responsabilidade. O que é responsabilidade? Responsabilidade é as obrigações. Você tem autoridade, mas você tem obrigações também ao cumprir, né? A responsabilidade do cargo. Obrigações, que tipo de obrigação? Seguir as políticas da empresa. Você tem que seguir as políticas da empresa. É uma responsabilidade que você tem, né? Você tem autoridade, mas você tem responsabilidade no seu cargo aí, que você está assumindo, tá certo? Ok, então, pessoal, tranquilo, né? E mais uma aqui, a centralização. A centralização é a questão de onde está o poder de decisão. Ele é centralizado ou ele é descentralizado, né? O poder de decisão. Se o poder é centralizado de decisão, é quem o gerente toma a decisão sozinho. É um poder centralizado, né? Um poder de decisão centralizado. A decisão se concentra nas mãos de uma pessoa só, do gerente. Ele que toma toda a decisão. Ele não delega, ele não passa para outra decisão. É ele quem toma a decisão sozinho, né? Então nós temos ali uma centralização acontecendo, né? Quando o gestor toma a decisão sozinho. E pode ser também descentralizado, né? O poder de decisão pode ser descentralizado. Quando isso acontece? Quando o gestor passa o poder de decisão para os seus colaboradores. Não, vocês decidem. Ele repassa isso. Ele repassa o poder de decisão para os seus colaboradores, né? Pode acontecer isso também. Aí nós temos o quê? Uma descentralização. Então, centralização, descentralização, ok? Vamos fazer uma relação com a questão da qualificação? A gente pode dizer o seguinte: quando a gente tem pessoas, colaboradores, subordinados, menos qualificados, olha aí, presta atenção, quando nós temos colaboradores menos qualificados, a gente pode dizer que a gestão é o quê? Mais centralizada, concorda comigo? Porque se eu tenho pessoas mal qualificadas, pouco qualificadas, eu quero concentrar a decisão em mim, eu que sou o gerente. Então eu tenho uma mais centralização, né? Uma gestão mais centralizada, tá certo? Agora, quando eu tenho pessoas mais qualificadas, né? Colaboradores mais qualificados, subordinados mais qualificados, o que vai acontecer? Pode ter o quê? Uma gestão mais descentralizada, porque eu posso passar o poder de decisão para essas pessoas, porque elas têm o quê? Uma alta qualificação, concorda comigo? Né? Tem alta qualificação, então a gente observa uma maior descentralização, né? As pessoas repassam, então, a essas pessoas mais qualificadas o poder de decisão, certo? Tranquilo, então, pessoal? Certo? Então, passado para vocês. Não é complicado, né? Facinho, é só para a gente poder... É só a gente prestar um pouco de atenção que a gente consegue entender as situações aqui, né? Centralização, fazendo a relação com a questão da qualificação. Então, tranquilo, né? Qualquer dúvida que vocês tenham também, vocês podem voltar novamente aí à nossa aula, né, que é uma vantagem que nós temos ali do nosso sistema, né, do EAD, uma vantagem que você tem aí para você poder acessar novamente a aula, né? Então, nós temos que utilizar dessa facilidade, né? É muita coisa que a gente está passando aqui, né? Então, se ficar alguma coisa, né, não entendeu direito, volta de novo, clica lá na aula, acessa de novo que você vai entender, eu tenho certeza, tranquilo aí, tá? Só devagarinho que a gente consegue entender sem problemas nenhum, tá certo? Ok? E qualquer dúvida, a gente tem um momento de perguntas no final da nossa aula de hoje, né? Qualquer dúvida que você tenha, já vá pensando aqui em que você quer fazer, qual a pergunta que você quer que seja respondida, e no final da nossa aula nós teremos aí um momentinho de perguntas, tá? Então, tranquilo, se você tiver alguma dúvida, já vá armazenando aí, já vá pensando, e no final da aula manda pra gente poder responder a sua dúvida da melhor forma possível aí, tá certo, pessoal? Tranquilo então, né? Continuando então no slide, olha lá, tá? Estrutura organizacional é a configuração vertical e horizontal de departamento, autoridade e cargos em uma empresa, a estrutura organizacional que nós temos aí, tá? Vamos resolver a situação problema 1 então? Vamos lá, tá? Como as características do trabalho influenciam nas decisões sobre a organização e o que determina como a empresa deve funcionar. Então, uma das características do trabalho que influenciam é a questão do quê? É a questão da qualificação dos nossos colaboradores, né? O que eu falei para vocês, da qualificação. Por exemplo, que eu já comentei com vocês, se eu tenho subordinados pouco qualificados, eu tenho uma baixa amplitude, né? Porque eu vou supervisionar menos colaboradores, baixa amplitude, porque eu tenho pessoas menos qualificadas. Se eu tenho pessoas mais qualificadas, eu tenho uma amplitude maior, eu vou poder supervisionar uma quantidade maior de pessoas, então eu tenho uma alta amplitude. E a questão da centralização, se eu tenho colaboradores menos qualificados,
A minha gestão é mais centralizada e eu tomo a decisão como gerente. Se eu tenho colaboradores mais qualificados, a gente observa o quê? Uma descentralização, né? Ou seja, as pessoas, vou repassar para as pessoas, eu, gerente geral, vou repassar para as pessoas o poder de decisão, porque eu confio nelas, porque elas são altamente qualificadas, elas têm poder e têm condições de tomar decisões aí, certo? Então essa é uma característica do trabalho que influencia nas decisões sobre a organização, né? E o que determina como a empresa deve funcionar. A questão aqui da uma característica do trabalho, a questão da qualificação dos colaboradores, tá? Como a centralização impacta nas decisões de Beto sobre a forma de organização que pretende possibilitar para facilitar o programa de trabalho flexível para a Module? A gente pode dizer o quê? A gente pode dizer que o quê? A questão da centralização, nós vamos optar então pela descentralização, né? A gente vamos descentralização é o que nós vamos optar, né? Por quê? Porque as pessoas que vão trabalhar no trabalho flexível são criativas, possuem o quê? Uma alta qualificação, concorda comigo? São criativas, eu quero ideias delas, eu quero que elas produzam ideias, eu quero que elas deem inovação para a empresa, eu quero que as ideias fervilhem na cabeça dessas pessoas. Então elas são pessoas o quê? Altamente qualificadas, né? Pô, vão dar ideias para a empresa, são altamente qualificadas. Então, no nossa regrinha que eu falei para vocês lá, né? Se eu tenho pessoas mais qualificadas, eu tenho uma gestão mais descentralizada, né? Ou seja, elas vão tomar decisões, elas têm condições de tomar decisões, porque elas têm alta qualificação, tá? Então, a opção que a gente tem aqui, então, com relação à centralização, é optar, então, no programa de trabalho flexível, optar pela descentralização, né? A descentralização é a mais interessante para o nosso caso, para a gente poder alcançar os nossos objetivos aí. A descentralização é a opção mais indicada para a nossa situação que a gente está passando aí, tá certo, pessoal? Tranquilo? Certinho, então, resolvemos a situação problema 1, fácil, sem problemas, tranquilo. Espero que vocês tenham aproveitado bastante aí, tá certo, pessoal? Ok? Vamos aí ver um vídeo rapidinho e já voltamos. Vamos lá. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Ok, voltando. Muito trabalho para fazer, né, pessoal? Bastante coisa para a gente trabalhar aí. Vamos para frente aí, vamos avançar. Quem vamos ajudar agora? Situação problema 2. Situação problema 2, vamos ajudar quem? Novamente o Beto, né? Ajudar Beto na organização do programa de trabalho flexível para a Module. Agora, a problemática proposta envolve você identificar quais são as atividades. Então, quais são as atividades a serem realizadas e definir responsabilidades, né? Então, nós vamos ver quais são as atividades que a gente tem que cumprir, que temos que realizar para implantar nosso trabalho flexível. Essa é a nossa situação problema 2. Quais são as atividades que eu tenho que cumprir para implantar nosso trabalho flexível na Module, tá? Então, esse é o nosso trabalho aí para a Module, né? Definir aí atividades e definir responsabilidades aí para a Module, tá certo? Continuando, a gente tem a estrutura organizacional, define responsabilidades, autoridade e também o sistema de comunicação entre as pessoas, tá? Então, define isso aí, a nossa estrutura organizacional, tá certo? Aqui na Câmara de Documentos, que eu gostaria de mostrar para vocês aqui, o processo de organização, né? Vou aproximar aqui para vocês poderem enxergar melhor aqui, tá? Tá no livro de vocês, né? Tá lá tranquilo no livro de vocês. Então, mostra o quê? Ele mostra pra gente aqui o processo de organização, né? O processo de organização, aí focou legal, né? O processo de organização, ele tem essas etapas, né, que vão ser cumpridas até o desenho da estrutura organizacional.
Até chegar lá na estrutura organizacional, a gente passa por algumas etapas aqui, que é o processo de organização, tá certo? Então nós temos o que aqui? Nós temos primeiramente aqui análise dos objetivos, é a primeira etapa aqui. Então eu vou analisar os objetivos. Quais são os meus objetivos? Abrir minha padaria, é um objetivo que eu tenho, tá? Então nós temos lá a análise dos objetivos é montar a minha padaria, é a primeira etapa aqui. Depois o que vem? Divisão do trabalho, vou dividir o trabalho, a gente já está falando isso já há um tempo, né? Dividir o trabalho entre as pessoas, qual a sua atividade, qual a sua outra atividade. Divisão do trabalho, você vai ser o padeiro, você o doceiro, você é o atendente, estamos dividindo o trabalho. Depois eu defino a autoridade. Né? Qual autoridade? Quem tem autoridade sobre quem? Quem tem autoridade sobre quem? O gerente geral tem autoridade sobre o doceiro, o padeiro e o atendente. É o gerente geral que tem autoridade, porque ele está localizado acima na estrutura organizacional. Tá? E definir responsabilidades também. Lembra que eu falei para vocês da responsabilidade? A questão de seguir regras e políticas da empresa. Eu tenho autoridade, mas eu tenho responsabilidade também. Quais são suas responsabilidades? Uma delas é seguir as regras e políticas da empresa. E aí depois, no final, a gente tem o desenho da estrutura organizacional. A gente nos remetemos, então, ao desenho da estrutura organizacional, que foi a estrutura que eu desenhei para vocês, que está lá em cima o gerente geral, padeiro, doceiro e atendente. Né? Até chegar aqui, nós passamos por essas etapas aqui. Análise dos objetivos, divisão do trabalho, definição de autoridade, definição de responsabilidades, chegamos na estrutura organizacional aqui depois, tá certo? Tranquilo então, pessoal? Continuando então, a gente tem agora alguns métodos de departamentalização. O que é departamentalização? A departamentalização mostra como está organizado os departamentos da empresa, né? São configurações diferentes da estrutura organizacional. Tá? Então, novamente lá, departamentalização é o quê? Mostra como está organizado os departamentos de uma empresa. E a departamentalização são algumas configurações diferentes de estrutura organizacional. Tá? É a departamentalização, ok? Primeiro a gente tem aqui a departamentalização funcional. Na departamentalização funcional, os departamentos na minha empresa são organizados por função. Né? Então eu vou organizar lá o departamento da minha empresa por função. Vou desenhar aqui para vocês então. Então na departamentalização funcional, como é que é? Nós temos aqui, por exemplo, claro que é resumido, né, pessoal? Diretoria aqui, a gente tem aqui a função contábil. Aqui no meio nós temos a função comercial. E aqui do outro lado nós temos a função produção. A função produção aqui. Perceba o quê? Aqui nós temos aqui os departamentos, contábil, comercial e produção. Essa é a departamentalização funcional, é organizada por função. Né? É mais uma configuração de estrutura organizacional. Tá? Aqui nós temos as pessoas que trabalham no contábil, que estão aqui na área contábil, aqui no departamento contábil. Tá? Tá aqui contábil aqui. Tá? Então funciona dessa maneira, a departamentalização funcional. Ela é dividida por função, contábil, comercial e produção, ok? Voltando aqui, nós temos a departamentalização por produto. Né? Por produto, a separação é por produto. Já está dizendo o nome aqui, né? Então, nós separamos os departamentos por produto da minha empresa. Né? Como é que é, então? A gente pode ter, então, novamente aqui o diretor, né? O diretor da minha empresa. A gente tem aqui o departamento de acabamento. E as pessoas responsáveis pelo departamento de acabamento, está aqui as pessoas do acabamento. Nós temos aqui o departamento de material básico de construção, aqui. E aqui desse lado a gente tem aqui o departamento de peças sanitárias. É mais uma configuração que nós temos ali, né? De estrutura organizacional. Nós temos aqui então agora separado por produto. Essa departamentalização eu ativo ela quando eu quero que as pessoas conheçam muito bem o produto da minha empresa. Né? Eu tenho produtos com especificações técnicas complicadas, né? Tem que entender bem do produto. Eu tenho que ter, né? Então o que vai acontecer? Eu vou concentrar as pessoas para compreender esses produtos. Então você vai entender de acabamento, vocês vão entender de material de construção e vocês vão entender de peças sanitárias. Eu quero que vocês se especializem nesse produto, para poder dar todas as informações para o cliente, para poder pesquisar novos produtos, para poder trabalhar muito bem esse produto que eu estou designando para vocês, tá certo? Então aqui é a departamentalização por produto, ok?
Temos a departamentalização por cliente agora. Né? Por cliente, vou me concentrar nas características do cliente. O nome está dizendo já para vocês. Então, como é que seria isso aqui? Seria, por exemplo, eu tenho a diretoria novamente aqui. Né? Departamentalização aqui é masculino, público masculino. Temos aqui o público feminino. E temos aqui o público infantil. Né? Infantil aqui. Né? Nessa departamentalização, o que vai acontecer? Eu faço com que você se especialize no comportamento do meu cliente. Eu quero que você conheça tudo sobre o meu cliente. Eu quero que você conheça tudo sobre o cliente masculino. Essas pessoas, então, vão buscar conhecer tudo sobre o cliente masculino. Então, estão nesse departamento. Né? Feminino, quero que você conheça tudo sobre o público feminino. Quero que você conheça tudo sobre o público infantil. Né? Então, lá, nossa estrutura organizacional, ela está organizada por cliente, por características do cliente. Eu quero que as pessoas conheçam bem as características do cliente aí, certo? Temos mais uma aqui, então, departamentalização geográfica agora. Na geográfica, o que vai acontecer? Ela é, o nome está dizendo, a separação do departamento é questão geográfica. Então, vamos colocar aqui para vocês, então. Nós temos aqui a diretoria novamente. A diretoria. Aqui a região Nordeste. Aqui a região Norte. E aqui a região Sudeste. Então, a minha empresa é muito grande. Então, eu estou organizado por departamentos por região. Né? Região Norte, região Nordeste, Norte e Sudeste. Né? Então, quando eu quero que as pessoas, uma empresa muito grande, né, que eu quero que as pessoas conheçam sobre aquela região muito bem, eu quero que vocês conheçam muito bem a região Nordeste, está aqui, né? Região Nordeste aqui. Então, vocês vão conhecer lá da região Nordeste, vão saber tudo da região Nordeste para poder trazer para a empresa. Então, a gente organiza, então, uma estrutura organizacional, agora geográfica, levando em conta as questões geográficas. É departamentalização geográfica, tá? E temos mais uma aqui também, voltando no slide, a gente tem também aqui a departamentalização matricial. A matricial, eu combino duas departamentalizações. Vamos aqui na Câmara de Documentos, então, para a gente poder analisar, então. Lá. Na Câmara de Documentos, que também está no livro de vocês, mostra o quê? Mostra aqui duas departamentalizações. Eu tenho a departamentalização por produto aqui em cima e tenho a departamentalização por região aqui desse lado aqui, tá? Então, aqui, ó, esse quadradinho aqui é o quê? É o Departamento de Linha Infantil e Família da América do Norte. Esse departamento é linha cosmético e farmácia, nem feminina, da América do Norte. Esse aqui é o Departamento de Linhas Tecido e Lar da América do Norte. Esse outro aqui embaixo é linhas tecido e lar da Ásia, Índia e Austrália. Né? Percebam, então, na departamentalização matricial, que eu combinei duas departamentalizações. A departamentalização por produto e a departamentalização por região aqui. Tá? Faço combinação e tenho todos esses departamentos aqui, né? Levando em conta produto e levando em conta região. Essa é a departamentalização matricial. Tá? Tranquilo, pessoal? Certo, então? Beleza. Vamos falar um pouquinho sobre a configuração mecanicista e a configuração orgânica, tá? O que é isso, professor? Configuração mecanicista? A configuração mecanicista é uma estrutura, podemos representá-la através de uma estrutura organizacional que é rígida, ela tem um padrão, funciona como uma máquina, é a configuração mecanicista. Então, funciona dessa maneira, tem um padrão, né? Os cargos estão aqui, você obedece a esse cargo, né? Não mexe, é rígido. Né, padrão, funciona como uma máquina. Essa é a configuração mecanicista de uma estrutura organizacional. Tá? E temos a configuração também orgânica, né, de estrutura organizacional. Na orgânica, a gente pode chamá-la também de uma configuração viva. Né? Como assim viva, professor? Viva pelo seguinte, vou mostrar aqui para vocês então. Né? Na configuração orgânica, a gente pode pensar assim, por exemplo. Vamos pensar que a gente tem uma consultoria, tá? Nessa consultoria, a gente pegou um projeto de finanças, tá? Então, o Marcos aqui, o Marcos aqui, ele vai gerenciar esse projeto. Aqui, nós temos o Luiz, nós temos aqui o Fabrício e nós temos aqui o João, tá? Então, o Fabrício, o Luiz e o João vão responder ao Marcos nesse projeto de finanças, né? Tá aqui, tá? Mas, de repente, na empresa de consultoria, surgiu um outro projeto. Né? Surgiu um outro projeto, agora um projeto na área de marketing. Um projeto na área de marketing agora.
Já nesse projeto da área de marketing, o que vai acontecer? O Luiz é o craque, né? O Luiz aqui, ele é que manja de marketing. Então, nesse outro projeto, o que a gente vai ter? A gente vai ter o Luiz aqui em cima. O Luiz como gerente do projeto. E aí embaixo a gente tem novamente o Marcos aqui, que vai responder ao Luiz, né? Ao Fabrício novamente aqui e ao João aqui. O que a gente percebeu aqui? Uma mudança. Organização viva, né? Nós temos aí um organograma vivo, né? Uma hora, esse é o gerente do projeto. Nessa outra situação, esse outro é o gerente do projeto. O Luiz é o gerente do projeto. Então, é uma configuração orgânica, né? Que ela se mexe, ela se move, ela é viva. Dependendo das demandas, dependendo do que está acontecendo, dependendo do que eu preciso, eu mudo a situação, mudo a configuração para atender melhor aquela demanda que o mercado pede para mim. Tá? Então, configuração orgânica, configuração mecanicista. A mecanicista ela é rígida, ela tem aquele padrão, né? Aquele padrão que não muda, desse jeito, rígido. A orgânica ela tem essa movimentação que pode acontecer com relação às questões de quem manda e quem obedece. Tá certo? Ok, então, tranquilo. Vamos resolver a situação problema, voltando aqui no slide, vamos resolver a situação problema 2 agora, né? Na situação problema 2, o que a gente tem? Nós temos aqui, então, definir o quê? As atividades, lembrando que nós estamos implantando um trabalho flexível. Lembram lá, né? É bom a gente remeter isso sempre, lembrar do trabalho flexível, né, pessoal? Atividades, funções e responsabilidades, não é? Atividades, funções e responsabilidades. Qual a atividade que a gente tem primeiro para fazer aqui? Escolher os cargos. Concorda comigo? É a primeira atividade que eu tenho que fazer. Escolher quais são os cargos que vão se beneficiar com o trabalho flexível. É a primeira atividade. Função de quem? Função de quem? Do gerente geral. Gerente geral. Desculpa. Gerente de RH. É a função dele, né? Gerente de RH, função dele, escolher os cargos aí. Qual a sua responsabilidade? Comunicar aos cargos. Ele tem que comunicar aos cargos, então, que vão aí se beneficiar do trabalho flexível. Comunicar aos cargos aí, tá? No próximo item aqui, a outra atividade, o que é? O que eu tenho que fazer? Treinar as pessoas. Treinar pessoas, tá? Vamos treinar as pessoas. Outra atividade aqui, responsabilidade, função de quem? Função novamente do gerente de RH. Gerente de RH aqui, é a função dele, tá? E a responsabilidade dele é treinar todos os cargos, treinar os cargos que vão assumir lá o nosso trabalho flexível, ele vai treinar esses cargos aí. E mais uma atividade, o que a gente tem aqui? A gente tem novamente aqui a outra atividade, a avaliação do programa, é uma outra atividade, eu quero ver depois se o programa deu resultado, se o programa valeu, se foi interessante, se deu certo. Então é mais uma atividade que eu tenho que realizar, a avaliação do programa. Também é função de quem? Do gerente de RH, função dele aqui. Tá? Qual que é a responsabilidade dele? Fazer a avaliação. Fazer a avaliação aí, tá? Então aí nós temos ali essas três atividades, né, que nós temos ali, três atividades, escolher os cargos, treinar as pessoas e avaliação do programa, funções e responsabilidades aí, a função de gerente de RH e as responsabilidades, comunicar aos cargos, treinar os cargos e fazer a avaliação. Então, né, é claro que a gente pode ter outras atividades, né, pessoal? Para a gente implantar um trabalho flexível, não é só essas três atividades, a gente tem várias outras atividades. Mas, né, estou representando algumas aqui para a gente poder ter uma ideia do que tem que ser feito, do que tem que ser realizado, do que nós vamos colocar em pauta para a gente poder realizar. Tá? Então, algumas atividades que a gente tem aqui para a gente poder implantar o nosso trabalho flexível na Module. Ok? Certo, então, pessoal, tranquilo, né? Sem maiores problemas. Espero que vocês estejam aí absorvendo. A gente tem bastante coisa para ver aí, né? Então, novamente, se tem dúvida, volta na aula de novo. Observa a aula lá para a gente poder ver, para que você possa ter um ótimo aproveitamento. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Vamos ver o vídeo, então já voltamos. Vamos lá. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro, é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação problema, considerando os recursos disponíveis. E, por fim,
você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então, fique agora com a SP3. Até mais! Ok, voltando, mais assuntos importantes aí para a gente poder trabalhar. Vamos lá para o slide então, olha lá. Situação problema 3 agora, né? Na 3, quem vamos ajudar? Vamos ajudar aqui o Beto, né? O que vamos fazer? Definir quais tecnologias e ferramentas de gestão devem ser utilizadas, esclarecendo as razões de sua escolha, sempre olhando para a capacidade de utilidade desses meios gerenciais. Então vamos escolher algumas tecnologias e ferramentas de gestão aí, né? Para o nosso trabalho flexível. Lembrando sempre do trabalho flexível que a gente está implantando, né, pessoal? Então, o que a gente tem, o que eu diria para vocês aqui agora? É o seguinte, nós vamos ver agora duas ferramentas de gestão aí, né? Nós temos aí a administração participativa e temos o empowerment. São duas ferramentas que a gente vai poder trabalhar aí, tá? De gestão, né? A administração participativa e o empowerment, ok? Para que ocorra a participativa e ocorra o empowerment, é importante o quê? É importante, eu digo para vocês, a participação das pessoas, né? As pessoas participarem do processo, não se saírem do processo, mas sim participar do processo dentro da empresa. Chamar elas para o processo. Ajuda aqui. Vamos criar um novo produto? Chama as pessoas. Vamos criar um novo processo? Chama as pessoas. Chamá-las para o processo, é bastante importante isso. Isso é participação. Né? Participação nas decisões, participação nas questões, estar sempre participando. Porque quando a pessoa participa, o que vai acontecer? Ela se compromete. Né? Se eu tenho pessoas que eu abro e chamo elas, vem participar comigo, o que eu vou gerar nelas? Vou gerar nelas comprometimento. Elas vão falar assim, puxa vida, né? A empresa está se abrindo para mim, então eu vou me comprometer. A empresa está abrindo suas portas para mim. A empresa está abrindo suas informações para mim, então eu vou me comprometer. A empresa confia em mim, a empresa acredita em mim, a empresa está me chamando para participar. Então eu vou agarrar essa oportunidade e vou me comprometer. Então quando há participação, vem o comprometimento da pessoa. Né? Isso é legal, isso é interessante, o comprometimento da pessoa. E um outro ponto também que acontece quando eu chamo a pessoa para participar do processo é a questão de que a pessoa vai buscar conhecimento. É sempre assim. Né? Se eu chamo a pessoa para participar de um novo projeto, fazer alguma coisa diferente na empresa, o que vai acontecer? Ela tem que se preparar, não é? Se ela quer cumprir com as obrigações, ela tem que se preparar. Então, outro ponto importante quando eu chamo a participação da pessoa é que ela vai o quê? Ela vai agregar conhecimento, ela vai buscar conhecimento, ela vai buscar se preparar. E aí, consequentemente, eu tenho pessoas mais capacitadas na minha empresa. Tá? Então, esses dois pontos são importantes quando eu chamo as pessoas para o processo. Né? Quando eu chamo elas para o processo, a gente vai ter a questão do comprometimento e vamos ter a questão de que as pessoas vão buscar mais conhecimento para poder fazer parte do processo aí, tá certo? Então, para que as pessoas participem, né? Se eu quero que as pessoas participem, o que tem que acontecer? Tem que ter motivação, concorda comigo? Elas têm que estar motivadas a poder participar, senão não faz sentido, senão elas não vão participar. Então, elas têm que estar motivadas, tá? E nós temos aqui uma teoria da motivação. Né? Vou passar aqui para vocês, então, uma teoria de motivação, olha lá, né? Na motivação, eu quero chamar as pessoas para o processo, né, pessoal? Na motivação, além da atuação do gestor e do trabalho, existe um elemento interno do indivíduo, impulsos internos que emergem de cada pessoa e exercem forte impacto na motivação. Nós temos uma teoria da motivação, que é a hierarquia das necessidades de Maslow. Tá? Essa aqui é bastante falada aí, tá? Hierarquia das necessidades de Maslow. Então, ela fala, o que essa hierarquia fala? Ela fala o seguinte, que nós temos aqui 5 necessidades. Nós como seres humanos, né, nós temos 5 necessidades, necessidades aí, tá? A primeira necessidade aqui, necessidade fisiológica. Fisiológica. O que é isso? Necessidade de comer, necessidade de sede, são necessidades fisiológicas. A primeira, o degrau aqui da pirâmide, tá? Depois que eu satisfiz a fisiológica, qual que é a próxima necessidade que eu tenho? Necessidade de segurança. Eu quero segurança na minha casa, eu quero segurança da minha família, eu quero segurança no trabalho, vem a segurança. Depois que eu satisfiz a segurança, vem o quê? Vem a necessidade de social. Eu quero me relacionar com as pessoas. Eu quero encontrar alguém, eu quero arranjar amigos,
Vem necessidade social. Depois da social satisfeita, o que vem então? Vem a estima. Eu quero ser reconhecido, né? Quero que as pessoas me reconheçam. Eu tenho necessidade de estima. E a última aqui, qual que é? A realização, o último degrau é a realização pessoal. Então, nós temos essas 5 necessidades, né? Maslow, né? Aqui cita pra gente que nós temos essas 5 necessidades. Fisiológicas, depois segurança, depois social, depois estima, depois realização pessoal. E onde vem a motivação aí? A motivação vem no seguinte, vem que se eu souber qual é a sua necessidade, eu vou oferecer alguma coisa para trazer sua motivação. Se eu sei que você tem necessidade fisiológica, o que eu vou fazer para você? Vou te dar uma cesta básica para satisfazer a tua necessidade fisiológica e fazer você se motivar, né? Necessidade fisiológica aí, tá? Se eu sei que você tem uma necessidade social, você quer se relacionar, o que eu ofereço para você para te motivar? Vou oferecer um clube recreativo, né? Vou oferecer um clube recreativo para você poder se socializar, né? Aí eu vou conseguir o quê? A tua motivação. Então essa teoria gira em torno disso. Se eu sei qual a sua necessidade, eu vou então gerar essa necessidade, vou gerar uma motivação em você. Eu vou te oferecer alguma coisa que você vai ter interesse de satisfazer. E aí você vai atrás, você vai se motivar para alcançar isso que eu estou oferecendo para você, tá? Então aí, essa é a teoria da hierarquia das necessidades de Maslow aí, certo? Então, para que as pessoas participem mais do processo, para que elas participem, o que pode acontecer? Eu trabalho na motivação delas, ofereço alguma coisa para a pessoa. Se eu sei que eu conheço meus colaboradores, eu sei que você tem determinadas necessidades, vou oferecer para você isso e vou conseguir, em contrapartida, a sua motivação. Tá certo? Vamos para o slide, então. Continuando, a gente tem aí outro ponto importante também, a comunicação. Se eu quero a tua participação no processo, eu tenho que me comunicar diretamente com você. Comunicar de forma adequada. Na comunicação, a gente tem um processo de comunicação. A gente tem aqui o emissor, que é quem emite a comunicação, a mensagem, né? Tem aqui a mensagem no meio e tem aqui o receptor, quem vai receber a mensagem, tá? E aqui nós temos o feedback, para ver se eu entendi tua mensagem, se você entendeu a minha mensagem que eu queria passar para você. E nesse meio caminho aqui, a gente tem o quê? A gente tem os ruídos, que está no meio aqui, que pode dificultar o processo, né? Ruído no meio aí. A gente pode ter, por exemplo, um ruído psicológico, né? As pessoas não gostam de participar de equipe. Está lá uma pessoa que não gosta de participar em equipe. Isso pode ser o quê? Um ruído psicológico, né? Eu me comunico com ela, chamo ela para o processo, chamo ela para participar, mas tem um ruído psicológico aí que a pessoa não gosta de formar equipe. E aí isso pode dificultar a participação dela no processo. Tá? Então aí a comunicação é bastante importante também. A gente tentar eliminar esses ruídos que podem surgir para a gente ter uma comunicação limpa, para a gente poder realmente ter uma comunicação adequada para que a pessoa possa aí executar as atividades, ok? Tranquilo então? Certo, então, vamos lá continuar. Vamos falar da administração participativa. Na administração participativa, é uma tecnologia de gestão baseada em uma doutrina que valoriza a participação das pessoas. Então, ela valoriza aqui, ó, a participação das pessoas no processo de tomar decisões sobre a administração das organizações, promovendo o compartilhamento das decisões, então promove o compartilhamento das decisões como funcionários e também com clientes e fornecedores, parceiros, atuando em todas as interfaces do processo decisório organizacional. Então, o que eu viso aqui? Viso a participação das pessoas. Na administração participativa, eu viso o que a gente já está falando até agora para vocês, mas eu viso a participação das pessoas, as pessoas participarem, né? E vem o que também? Vem o compartilhamento. Né? Eu vou compartilhar alguma coisa com você. Quando eu compartilho alguma coisa com você, o que eu faço? O que vai acontecer? Você vai participar comigo, não é? Se eu estou compartilhando com você uma informação, nós dois sabemos da informação. Então, você vai participar também da decisão. Né? Acontece a participação também da pessoa. Quando há compartilhamento, há participação. Concorda comigo? Né? Então, o que a gente tem aqui? O que a gente compartilha? A gente compartilha o que na administração participativa? A gente compartilha aqui, por exemplo, informação. Vou compartilhar informação. Que tipo de informação? Informação sobre o cliente. Vou compartilhar com você informação sobre o cliente. O que vai acontecer? Quando eu compartilho com você, você pode me ajudar a criar novos produtos. Né? Por quê? Porque eu estou compartilhando. Você está participando do processo.
né, com essas informações? Estou compartilhando informação do cliente com você. Então, você pode ajudar a empresa a criar novos produtos para esses clientes, concorda comigo? Então, acontece isso aí. Então, compartilhamento de informação. Tá? Na administração participativa, o que acontece também? Há o compartilhamento de decisão. Você vai tomar decisão comigo. Você tem qualificação suficiente para tomar decisão. Né? Decisão relacionada aí ao cliente, relacionada a um processo de trabalho. Então, eu chamo você para participar do processo decisório. Você vai participar comigo, você também vai decidir. Você tem competência, você tem capacidade, você tem condições de tomar decisões de forma adequada. Então, eu chamo você, compartilho a decisão com você. Né? Compartilho o processo de decisão com você. Você também vai tomar decisão comigo. Tá? Além da informação e da decisão, nós temos também o compartilhamento dos resultados. Na administração participativa, a gente tem um compartilhamento dos resultados. Como assim, professor? Resultado? Resultado. Participação nas vendas, né? Prêmio por sugestão, você vai participar vendeu tanto, vai participar comigo, você vai ganhar um pouco também das vendas junto comigo, né? Você vai participar desse processo, dos resultados também. Né? Então é interessante que na participativa a gente tem a questão do compartilhamento de informação, compartilhamento da decisão, mas tem compartilhamento também dos resultados. Né? É legal isso, porque não é só querer do funcionário, não é verdade? Não é só querer dele, mas sim também dar uma contrapartida, dar um reconhecimento, fazer ele participar também dos resultados da empresa. Ele vai poder participar disso e vai ficar mais satisfeito, né? Vai ficar mais interessado em participar, porque ele vai receber uma bonificação, ele vai receber alguma coisa com relação a isso. Ele vai participar também dos resultados que a empresa tem. Tá? Então, olha aí, compartilhamento participativa envolve a participação das pessoas, envolve compartilhamento de informação, de decisão e de resultados aí, tá certo? E temos mais uma ferramenta que nós temos aqui, é o Empowerment. O Empowerment é o quê? É uma abordagem de projeto de trabalho que objetiva a delegação de poder de decisão. Então, vou até grifar aqui para vocês. O Empowerment visa o quê? A delegação de poder de decisão. Autonomia e participação dos funcionários na administração das empresas. Então, aqui no Empowerment, envolve também a participação do funcionário, tá? O Empowerment representa a transferência de poder de decisão a funcionários e equipes para torná-los mais ativos e proativos. Então, tornar o quê? As pessoas mais ativas e proativas, posicionando-se como parceiros da organização, com comprometimento pelo seu trabalho, motivação e criatividade, tá? O Empowerment, ele é parecido com a participativa, tá? Só que o Empowerment, ele visa o quê? Ele visa empoderar as pessoas, né? Visa o empoderamento, né? Eu chamo você para tomar decisão comigo. Chamo você para participar do processo também no Empowerment. Chamo você para participar. Mas eu vou te empoderar. Eu vou te dar condições de tomar boas decisões. Eu vou te preparar, né? Vou te dar um treinamento. Eu vou empoderar você. Então, a palavrinha aí do Empowerment é empoderamento. Você vai ser poderoso. Poderosa. Vou te empoderar. Você vai ter condições de tomar ótimas decisões. Porque eu vou te dar um treinamento. Vou te dar uma capacitação. Vou fazer com que você esteja preparado realmente para tomar ótimas decisões. Tá? Então, é isso que o Empowerment visa. Né? Um empoderamento. Delega poder de decisão, mas te empodera, te dá condições para que você possa tomar ótimas decisões aí, tá? Então, o Empowerment, ele visa isso aí, né, com relação aí à questão de tomar decisões aí, tá? Para te empoderar nesse sentido, ok? E o Brainstorming? O Brainstorming, olha aí, né? O Brainstorming é uma ferramenta de gestão cuja técnica de geração de ideias que incentiva a proposta de todo e qualquer tipo de ideia, sem que seja submetida a críticas. O Brainstorming é uma ferramenta, pessoal, que ela auxilia também, ela promove a participação das pessoas. Né? Vai promover o Brainstorming, ele ajuda tanto na participativa, na administração participativa, quanto no Empowerment, né? Porque chama as pessoas para participarem, o Brainstorming aí, tá certo? O que é o Brainstorming? Brainstorming é também conhecido como tempestade de ideias, chuva de ideias. No Brainstorming, a gente reúne as pessoas numa mesma sala, no Brainstorming, né? Então reúne as pessoas numa mesma sala e as pessoas vão dar suas sugestões, suas ideias. Né? Então, toda ideia é bem-vinda. A pessoa está lá, vamos dar ideia de novo produto? Vamos lá, pessoal, que ideia vocês têm? Aí a pessoa vai falar.
fala, o outro fala, o outro fala, o outro fala, o outro fala, e todo mundo vai falando, né? E todas as ideias são bem-vindas. Por mais ridícula que pode parecer uma ideia, é proibido ridicularizar a ideia do outro. É proibido tirar uma chacota da ideia do outro. Pode parecer ridícula no começo, mas se uma ideia ela for bem trabalhada, ela pode vir a ser uma boa ideia, né? Então, no brainstorming é proibido se ridicularizar a ideia do outro, né? Então, isso é importante no brainstorming. É chamar as pessoas para o processo, fazer elas darem suas ideias, fazer com que elas participem dando suas ideias, né? Então, é isso que o brainstorming prega, na questão aí de você ter a participação das pessoas com relação às suas sugestões, com relação aos seus apontamentos, tá? O brainstorming, então, ele vai ajudar tanto na participativa quanto no empowerment, né? Porque no brainstorming a gente tem a participação das pessoas também no processo, ok? Continuando agora a resolver a situação problema 3, né? O que a gente tem aí, então, né? Primeira etapa, passar todo o conteúdo e listar os principais aspectos que devem ser ajustados no preparo da implantação do programa. Né? Qual que é o principal aspecto que deve ser ajustado no preparo da implantação do programa? O principal aspecto que eu digo para vocês é a conscientização das pessoas. Eu tenho que conscientizar as pessoas da utilização desse trabalho flexível, né? Conscientizar as pessoas de como elas vão usar o trabalho flexível. É para o bem delas, é para o bem da empresa. Então, eu tenho que conscientizá-las nesse sentido, né, para a implantação do programa. Se elas não estiverem conscientes, não vou conseguir implantar nada na minha empresa, tá? Então, a conscientização. Segunda etapa, indicar como devem ser as características desses aspectos para a eficácia da implantação do programa. Como devem ser as características? Né? Uma das características para a implantação do programa deve ser o quê? A importância de participar e empoderar as pessoas, que é o tópico que a gente está vendo aqui agora. Então, a característica importante seria o seguinte, né? Fazer as pessoas participarem do processo e empoderá-las. Fazer com que elas consigam tomar ótimas decisões. Fazer com que elas estejam bem preparadas. São 2 pontos, 2 características que a gente pode abordar para a gente ter sucesso na implantação do programa. Importância de participar das pessoas participarem e importância do empoderamento também para elas, tá? Indicar aqui as tecnologias de gestão adequadas para a iniciativa. A gente pode indicar o quê? Podemos indicar o empowerment, né? O empowerment aqui, eu acho que é bastante interessante a gente adotar, né, no nosso trabalho flexível. Porque as pessoas, eu vou empoderar elas. A pessoa vai ter um trabalho flexível agora, ela vai escolher o horário que ela quer trabalhar, então nós temos que empoderá-las. Nós temos que dar condições para que elas possam desempenhar essa atividade de forma adequada, para que elas possam aproveitar o melhor dessa atividade. Então, vou empoderá-las. Então, o empowerment seria aí a escolhida, né, para a gente poder ter o sucesso na implantação do nosso programa de trabalho flexível aí, ok? Certo? Então, pessoal, vamos ver o vídeo, então já voltamos. Vamos lá. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Ok, voltando, vamos para o slide. Então, olha lá. Situação problema 4 agora, né, pessoal? Estamos aí chegando para o final aí, né? Quem vamos ajudar? Vamos ajudar aqui o Beto, né? Nosso profissional aqui. O que vamos fazer? Finalizar o processo de organização do programa de trabalho flexível para Module. Vamos finalizar aí agora, então, nessa situação problema 4 aí para o Beto, ok? Pontos importantes aí, equipes multifuncionais. O que são equipes multifuncionais? São equipes que são temporárias, né? São equipes temporárias, que traz pessoas de diversas áreas da empresa, multifuncional. Tá? Então, vamos dizer que eu quero na empresa ter um projeto de reduzir desperdício. Quero reduzir desperdício na minha empresa.
Então eu vou criar uma equipe multifuncional, temporária, vou chamar pessoas de diversas áreas da empresa para compor essa equipe multifuncional, para resolver esse problema de desperdício na minha empresa. Tá? Então, equipe multifuncional, temporária, e chama pessoas de diversas áreas da empresa, ok? E temos as equipes permanentes. A equipe permanente é aquela equipe dentro do departamento formal, né? Dentro do departamento formal, equipes permanentes. Pode ter uma demanda, o departamento de marketing pode ir lá querer criar novos produtos. Então, dentro do departamento de marketing, eu crio uma equipe permanente que vai pensar em novas alternativas de produto lá para a empresa, tá? Mas a equipe permanente é dentro do departamento formal. O departamento forma sua equipe permanente para poder cuidar dessa demanda, de criar novos produtos aí, tá? Então, equipes permanentes e equipes multifuncionais. No próximo slide, a gente tem aqui outros tipos de estrutura, tá? Falei para vocês da estrutura mais tradicional, né? Aquelas departamentalizações, aquela primeira que eu mostrei para você da padaria, são estruturas tradicionais, estrutura organizacional tradicional. Tá? Mas existem outras estruturas, né, mais modernas, para atender as demandas, para atender a realidade que a gente está vivendo hoje. Nós temos outros tipos de estrutura aqui. Tá? Nós temos a estrutura em rede. Como é que funciona a rede? Funciona da seguinte maneira, vamos aqui na câmera de documentos, então mostrar aqui para vocês. Na rede funciona assim, ó. Eu tenho que essa estrutura aqui, ó. Nessa estrutura, perceba que é diferente da tradicional. A gente tem aqui, por exemplo, no meio, está no livro de vocês, tá, pessoal? A companhia essencial, que cuida, aqui essencial, cuida do design do produto, do desenho do produto, tá? Aí a gente tem aqui uma organização que está na China, por exemplo, que cuida da produção do produto. Aí a gente tem uma outra unidade aqui na Coreia do Sul que cuida da produção do produto também. A gente tem uma outra unidade aqui na Filipinas que também cuida da produção do produto. Tá aqui, né? Outras unidades aqui dessa empresa aqui, ok? E aqui a gente tem uma outra unidade, uma organização secundária, que está na Europa, ali na França, que cuida da logística da empresa. Tá aqui, ó, uma outra unidade aqui. Tudo interligado, né, pessoal? É em rede. E temos essa outra unidade que cuida aqui, por exemplo, das compras da empresa, que está localizada aqui na Finlândia, por exemplo. Está aqui, né? Essa outra unidade aqui. Então, perceba, essa é a organização, também chamada de organização estrelada, que cuida aqui, que realiza suas atividades, né? Levando em conta o que cada local pode dar de melhor para a empresa, né? Produção, logística, compras, o design da empresa. Então, está tudo aqui interligado para fazer com que o produto seja produzido e que o produto chegue nas mãos do cliente, tá certo? Da melhor forma possível aí, tá? Então, um outro tipo de estrutura organizacional, né? A organização estrelada aqui. A estrutura aí que a gente tem, estrutura em rede, tá certo? Voltando aqui no slide, a gente tem aqui a estrutura virtual. Na virtual, é aquela estrutura que dispensa instalações físicas. Ela é flexível, né? Funcionários podem estar em qualquer lugar, né? O meio virtual é onde as transações acontecem. É no meio virtual que as transações acontecem. Então, ela existe no meio virtual, né? Por exemplo, uma organização que tem uma estrutura virtual, por exemplo. A gente tem a Amazon, né? A empresa Amazon, que ela no seu meio virtual, onde as transações acontecem, ela consegue agregar aqui, agrega autores, editores, né, vendedores, atacadistas, clientes, estão todos interagindo, né, ali pelo meio virtual. Todas as transações acontecem pelo meio virtual. Então, na estrutura virtual, dispensa instalações físicas, é flexível e funcionários podem estar em qualquer lugar aí, tá? Estrutura virtual. Temos também a estrutura sem fronteiras. A sem fronteiras, o que acontece? Na sem fronteiras, pessoal, aí a empresa ultrapassa suas paredes, né? Ela vai para fora, estrutura sem fronteiras. A gente tem, por exemplo, o trabalho em casa, né? As pessoas estão trabalhando em casa. Então, o que acontece? As pessoas estão aí, a empresa está ultrapassando suas fronteiras, suas paredes. A pessoa tem um escritório dentro de casa, da casa dela, onde ela faz o trabalho da melhor forma possível. Então, é a estrutura sem fronteiras, né? Ela está podendo trabalhar na sua casa. É o home office, né? Então, uma estrutura sem fronteiras. A pessoa tem um escritório na casa dela, tá? Outro exemplo de estrutura sem fronteiras também, a gente pode dizer, por exemplo,
que ela, por exemplo, eu trabalho com faróis, a minha empresa é de faróis, tá? E eu abro uma unidade da minha empresa dentro da Volkswagen. Tá lá, uma unidade minha dentro da Volkswagen, tá lá, de faróis. Aí o que acontece? Eu trabalho em conjunto com a Volkswagen, né? Trabalho lá com pesquisa em novos produtos, como é que meu farol vai funcionar lá no carro da Volkswagen. Então eu trabalho dessa maneira. Eu abro uma unidade dentro da Volkswagen. Isso é ultrapassar fronteiras da empresa, né? A empresa está ultrapassando suas fronteiras, está aí se instalando, tendo uma unidade dentro de uma outra empresa, tá? Estrutura sem fronteiras aí, ok? E temos mais uma aqui, estrutura organizacional invertida. Na invertida, acontece o quê? Acontece a situação onde o cliente é o mais importante, né? Na estrutura organizacional invertida aqui. A gente tem na Câmara de Documentos, vou mostrar aqui para vocês então aqui agora, a organização invertida, a organização tradicional. Primeiro a tradicional aqui, tá? Tá no livro de vocês também essa situação aqui, ok? No organograma tradicional, o que a gente tem? A gente tem, por exemplo, aqui a alta administração aqui em cima, a gente tem a gerência de nível médio aqui no meio, o pessoal de linha de frente aqui e os clientes aqui embaixo, tá? Os clientes na base aqui, tá? Então, tudo que é feito para quem? Quem que é o mais importante aqui? Mais importante é quem está no topo aqui. Aqui nesse organograma tradicional, o mais importante é o quê? É a alta administração. É a alta administração que é mais importante aqui. Tudo é feito para a alta administração, né? No organograma tradicional aqui, tá certo? E no invertido, como é que funciona? No invertido, o nome já está dizendo, vai inverter essa situação. Né? No organograma invertido, o que vai acontecer? O cliente que estava aqui embaixo antes, ele passa a ficar aqui em cima. Né? Passa a ficar aqui em cima aqui. O cliente é mais importante agora. Cliente, pessoal de linha de frente, gerência de nível médio aqui e a alta administração aqui embaixo. Tá? Então, todos aqui nessa empresa, aqui, nesse organograma, aqui todas essas linhas aqui, essas faixas aqui, irão trabalhar para o cliente. Aqui o cliente mais importante, é invertido. Né? No tradicional, o cliente está aqui embaixo. Aqui no invertido, não. No invertido é o cliente que é o mais importante. É para ele que é feito tudo o que a empresa faz. Todos os produtos, todos os processos, é para o cliente que a empresa realiza. Tá? Então, essa é a organização invertida. Né? Estrutura invertida, estrutura organizacional invertida aqui para que o cliente fique aqui em cima. Tá certo? Então, outros exemplos de estrutura. A rede, a virtual, sem fronteiras, e agora aqui a invertida para vocês aí tranquilamente, tá certo, pessoal? Certo, então, vamos aí, então, continuando agora a resolver a situação problema 4 aí agora para vocês, tá certo? Na situação problema 4, o que a gente vai colocar? A gente vai colocar essas 4 estruturas, tá? A rede, a virtual, a sem fronteiras e a invertida. E vamos colocar as características e os aspectos que podem ajudar Beto, cada uma delas pode ajudar Beto. De que maneira que cada uma delas pode ajudar? Vamos colocar aqui então, vamos preencher aqui. É claro que não dá para preencher tudo, escrever tudo aqui, mas eu vou colocar umas abreviações para que vocês possam se identificar aí, tá? A estrutura em rede, primeiro aqui, a rede aqui, o que vai acontecer? A departamentalização, a característica dela, departamentalização dinâmica, né? As unidades cooperam entre si, cooperam entre si. Qual aspecto que pode ajudar Beto essa estrutura? Melhor atuação das empresas na competitividade global. Flexibilidade para conduzir mudanças. Então, a flexibilidade desse tipo de empresa. Né? Flexibilidade aqui dessa estrutura em rede aí, tá certo? A estrutura virtual agora. Na virtual, qual que é a característica dela? Instantaneidade e virtualidade. Virtualidade, ela existe no meio virtual aí, tá certo? Qual aspecto que pode ajudar Beto? Funcionários podem desenvolver atividades em qualquer lugar. Né? Qualquer lugar, funcionário pode realizar suas atividades, qualquer lugar aí. Né? É aí o aspecto que ajuda a Beto na estrutura virtual. E a sem fronteiras? A sem fronteiras suaviza fronteiras. Né? Empresas mais interdependentes rompem as fronteiras organizacionais. Rompimento das fronteiras organizacionais. Tá? Aspecto que pode ajudar Beto, flexibilização do trabalho no tempo e no espaço, flexibilização aí, tá? E a última aqui embaixo, a gente tem aqui a estrutura organizacional invertida. Qual a característica dela? Voltado a atender os clientes, né? Ela é voltada para atender os clientes aí. Qual aspecto pode ajudar Beto? Flexibilização. Flexibilização é superação das expectativas do cliente. É superação das expectativas do cliente aí, tá?
Então essas são as 4 estruturas aí para vocês. Rede virtual, sem fronteiras e organizacional invertida, tá? A gente vai escolher qual aqui então, pessoal? A gente escolheria aí a sem fronteiras. Para o nosso programa de trabalho flexível, a gente escolhe a sem fronteiras, né? Para que a gente possa aí ter esse trabalho flexível, a gente opta então para a estrutura sem fronteiras aí, tá certo? Para a gente poder ter o sucesso na implantação desse programa de trabalho flexível aí para a Module, ok? Certo, então, pessoal, tranquilo, né? Sem mais problemas, tranquilo. Às vezes é um pouco trabalhoso a gente passar aqui para vocês, né? Bastante detalhes, né, que a gente está passando para vocês. É um pouco trabalhoso aí, talvez, para o entendimento, né? Mas como eu disse para vocês, qualquer dúvida, volta na aula de novo, assiste direitinho, assiste devagarinho, vai marcando ali certinho, que você vai entender da melhor forma possível aí, sem problema nenhum, tá? Tenho certeza disso. Não vai ter problema não, tá bom, pessoal? Vamos ver então o vídeo já voltando. Vamos lá. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu como aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou, você ainda tem a sua pós-aula para acessar, não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Ok, voltando. Temos mais uma atividade para fazer agora, rapidinho. Provocando novas situações agora, né? Provocando novas situações, olha aí, dizendo para a gente aí agora, tá? O administrador pode atuar em 4 áreas administrativas básicas: marketing, produção, finanças e recursos humanos. Este profissional deve estar preparado para transitar entre essas áreas, fundamentais em qualquer negócio. Para isso, espera-se do gestor de administração uma boa capacidade de liderança, habilidade para tomar decisões, domínio das estratégias de negociação, boa comunicação e capacidade de observação. Tá? Então, a gente tem as áreas administrativas básicas, né? Que é o marketing aí. O marketing que cuida do quê? O marketing que cuida da divulgação da empresa, né? Com a criação do produto, cuida das vendas da empresa, cuida das questões de divulgação da empresa, o marketing. Temos a produção, que cuida de quê? Cuida da produção do produto. Tem que produzir um produto, né? Produção, as máquinas, a operação dos produtos, né? Operação de fabricação dos produtos, produção. Temos a finanças, que cuida do quê? Da sustentabilidade financeira da empresa, cuida das finanças da empresa, né? E o recursos humanos, que cuida de quem? Cuida das pessoas da empresa, tá? Então nós temos essas 4 áreas básicas aí, 4 áreas administrativas básicas. E o profissional de hoje, aí, ele deve transitar entre essas áreas. Transitar, o que seria transitar? É saber um pouco de cada área, né? Mas, professor, eu vou partir para recursos humanos, né? Eu vou querer saber de finanças, eu vou querer saber de produção, né? O RH vai querer saber disso, de produção. Imagina você, RH, vai contratar alguém para a área de produção. Talvez você tenha que participar do treinamento dessa pessoa lá na área de produção, não é? Então você tem que saber como é que é a área de produção. Você tem que saber como é que funciona a área financeira, né? Você não precisa talvez saber de uma maneira muito tão detalhista assim, mas tem que ter noção, tem que entender um pouco, né, para compreender as áreas da empresa. O RH lida com todas as áreas da empresa, contrata pessoas de todas as áreas da empresa. Então o profissional de RH tem que conhecer um pouco de cada área também. Assim como de produção, tem que saber de marketing, tem que saber de finanças um pouco, tem que saber lá de RH também, né? Então, quanto mais você souber, quanto mais você puder transitar por essas áreas, mais preparado você vai estar para enfrentar os desafios que vão aparecer no seu dia a dia, né? Então, a importância aí de um bom profissional, então, de transitar por todas as áreas ali, transitar entre as áreas aí, para poder estar mais preparado para enfrentar os desafios que se apresentam aí no dia a dia
das empresas no dia a dia, no seu dia a dia, tá certo? Ok? Tranquilo, então vamos aí para as perguntas agora, vamos para as perguntas e já voltamos, vamos lá. Ok, voltando, pergunta, professor, como ficaria a hierarquia no caso das organizações orgânicas, né? A hierarquia fica da mesma maneira, só que num projeto, como a gente colocou, o Marcos é o gerente. Nesse outro projeto, o Luiz é o gerente, né? Então, a hierarquia ela vai funcionar da mesma maneira, no caso, no sentido de que quem está acima tem autoridade sobre quem está abaixo, né? Só o que muda é a questão de quem é o gerente desse projeto. Desse projeto é o Marcos. Desse outro projeto é o Luiz, que é o gerente do projeto. Tá bom? Tranquilo. Funciona da mesma maneira. Tem autoridade, responsabilidade, né? Quem está acima é quem tem autoridade sobre quem está abaixo. Ok? Professor, no exemplo que foi citado de uma empresa dentro da outra, pode ser denominado como just in time também? O just in time, ele também pode acontecer nessa situação, tá? Just in time pode acontecer nessa situação também. O just in time que é você ter aquela produção em que o produto esteja disponível para você na hora que você estiver produzindo. Então, just in time, naquele momento aquele produto está disponível para você produzir. Então, ela acontece nessa situação. Eu me instalado lá na Volkswagen, por exemplo, na minha empresa de faróis, eu posso me utilizar do just in time, né, para eu poder trabalhar da maneira mais adequada possível. Então, ela acontece também dentro dessa situação. Ok? Professor, diferencia melhor a estrutura sem fronteiras da em rede, né? A rede, mostrei para vocês, é aquela rede, né? Tem uma rede ali de unidades, unidade dos Estados Unidos, unidade lá da Europa, unidade da Finlândia. Tem as unidades que estão ligadas, interligadas por uma rede, né? Por uma rede. Fazem parte da organização maior ali, da organização principal, né? E nós temos aí a Sem Fronteiras é quando acontece o quê? A empresa lá ultrapassa suas fronteiras, suas paredes, né? Como lá eu já coloquei para você, da empresa lá de faróis que vai se instalar lá dentro da Volkswagen. Então há uma ultrapassagem de barreiras da empresa, né? Se ultrapassa as paredes da empresa para poder realizar as atividades ali da melhor forma possível, tá certo, pessoal? Tranquilo então? Certo então? Espero que vocês tenham perguntas boas aí que vieram para a gente aí. É legal as perguntas que a gente começa a entender se o aluno está entendendo realmente ou não o nosso conteúdo.
Então vocês estão de parabéns aí, obrigado pelas perguntas e vamos continuar nos estudos aí, né, pessoal? Semana que vem é a última teleaula, vamos encerrar nossa teleaula na semana que vem, então aguardo a presença de vocês na próxima teleaula, tá certo, pessoal? Então obrigado pela atenção de todos, obrigado pelas perguntas, temos agora um vídeo aí no final para mostrar para vocês, tá bom? Até mais, obrigado, até semana que vem, até mais. Lojas, padarias, prestadoras de serviços, fábricas e órgãos públicos. Eles fazem parte da sociedade e estão presentes no nosso cotidiano, certo? Você já pensou que esses lugares aparentemente diferentes têm algo em comum? Esses locais podem ser chamados de organizações. Como o próprio nome diz, para existirem e alcançarem seus objetivos, eles precisam se organizar. Toda organização, enquanto instituição, necessita de uma estrutura pela qual as pessoas vão desenvolver atividades. Para isso, é fundamental a figura de um gestor para organizar e estruturar a empresa, integrar os recursos e as áreas responsáveis pelo trabalho que deve ser executado e, por fim, definir quais são as responsabilidades de cada uma das partes. O gestor formaliza a estrutura e quais aspectos que vão influenciar suas decisões, como, por exemplo, qual será a especialização do trabalho, o intervalo de controle, a cadeia de comando, a unidade de comando e como será a autoridade, responsabilidade e centralização. Esses elementos garantem com clareza o que deve ser feito e a quem responder na hierarquia de uma organização. O processo de organização é composto de entradas, processo e saídas. Nas entradas está a compreensão dos objetivos das atividades a serem organizadas e a melhor forma de divisão de trabalho. Já na etapa do processo, são definidas as responsabilidades e a autoridade das funções relacionadas. Como resultado na saída, podemos ter dois produtos: a configuração da estrutura organizacional e a organização das atividades essenciais. A tipologia da estrutura organizacional de uma empresa é estruturada pela departamentalização, ou seja, como o trabalho e os funcionários serão divididos. Os 5 tipos mais comuns são a funcional, por produto, por cliente, geográfica e matricial. Os processos gerenciais não podem ser exercidos sem uma comunicação eficaz. É necessário o uso de tecnologias e ferramentas de gestão para o processo de organização, como, por exemplo, a liderança, motivação, comunicação e delegação, administração participativa, empowerment e brainstorming. E este é só o começo. O gestor, no processo de organização, precisa estar sempre ligado nas tendências de gestão. Você pode continuar seus estudos na área, pesquisando mais a estrutura em rede e as modalidades de trabalho flexível, por exemplo. Graças aos modelos de gestão, as organizações se estruturam melhor para atingir seus objetivos e resultados. Pesquise mais sobre o assunto. Esse é um campo dinâmico que acompanha as transformações sociais. Então mantenha-se sempre atualizado, combinado? Até mais!